Mas, Luciano, eu tenho que deixar você aqui informado. Olha, não só você, como também. Aliás, você sabe disso também. O Gomes também já deve ter tido conhecimento. Mas a gente tem que trazer isso aqui para a população de Alagoinhas para você ver como Alagoinhas é retratada, né, no noticiário, né, regional, né? Jornal à Tarde, Gomes, aqui, ó. Coluna Tempo Presente, do Levi Vasconcelos. Olha a manchete. Trump faz escola em Alagoinhas, derrotados querem recontagem. Manchete do Jornal à Tarde. Quer dizer, um grupo, Gomes, de apoiadores aí do Paulo César, né, e vereadores, candidatos que não tiveram aí sucesso nas urnas, foram lá encher o saco do Joaninho. A verdade é essa, encheção de saco. Aliás, tem aí, porque olha, Caio, um cara desse é um canalha. O nome certo chama-se canalice. De um cidadão aí que é muito conhecido nas redes sociais, os grupos de WhatsApp de Alagoinhas. Não sei se você tomou conhecimento. Ele gravou uns áudios, foi candidato a vereador aí. Parece que não passou não chegou a 40 votos. Gravou uns áudios, rapaz, detonando o povo de Alagoinhas, literalmente, inclusive com palavras de baixo calão. Chamando o povo de Alagoinhas, inclusive direcionou a metralhadora dele para homens e mulheres, né, de Alagoinhas. Então é preciso também que o nosso povo acorde para a vida. Acorde para a vida. O cidadão sai votando aí em qualquer um, meu irmão. Gato e cachorro. Essa aqui é a grande realidade, né? Agora, Gomes, eu não vejo o Paulo César, pelo menos a única entrevista que ele deu, que foi para 95 FM, né? Eu não vi ele questionando o resultado das eleições, muito pelo contrário. Me pareceu bastante, digamos, resignado, né, na derrota que teve. Ele que teve já as vitórias eleitorais, derrotas também, Gomes. Mas eu não vi. Conversei com o presidente municipal do DEM, Luciano Almeida, que me garantiu, Caio, não há nenhuma determinação do Democratas, nem do Paulo César, de entrar com qualquer pedido de recontagem de votos ou de questionamento do resultado das urnas. E aí fica um grupo, Gomes, e a gente não sabe se é por debaixo do pano financiado para criar algum tumulto ou se realmente é um devaneio, né, digamos aí, coletivo de 30 a 40 pessoas, mas que de certa forma, Gomes, é uma coisa lamentável. Inclusive, Caio, na entrevista que foi dada pelo Paulo César na Co-Irmã, ele parabenizou o prefeito, né, e desejou a ele um bom mandato. Então, o quê? É o reconhecimento de que o processo eleitoral, embora não tenha dado o resultado esperado, porque para ele o resultado esperado teria que ser a vitória, mas está conformado com esse resultado. E você falou sobre a matéria do Jornal à Tarde, quando você leu nas manchetes do programa isso, eu aqui fiz uma observação, escrevi para não esquecer, o espírito de Trump baixou por aqui. E, coincidentemente, a matéria do Jornal à Tarde é quase que igual a isso que eu estou falando. Então, tem que parar com esse tipo de coisa, né? O importante da eleição com a urna eletrônica é justamente a rapidez, porque apesar de ter demorado, porque nós esperávamos que ocorresse isso até às 19h30 e só saiu às 22 horas, mas o processo é muito rápido, Caio. Até se houvesse a possibilidade de fraude, que eu não acredito, quer dizer, tudo na vida você tem que ficar desconfiado. Mas para que haja uma fraude, na minha compreensão, seria necessário que que eu falo as pessoas que fazem o processo eleitoral, que todos estivessem mancomunados num plano, numa orquestração da conspiração para fazer isso. Venhamos e convenhamos. Se você, quando faz as coisas com mais uma pessoa, isso não fica guardado, com o tempo se descobre, imagine se você, mais de 300 urnas que a cidade tem, para você conseguir com todas essas pessoas, fazer uma armação para isso. E a justiça, na minha compreensão, é séria, as pessoas aqui são sérias, conheço o Joanil, conheço o Marcelo, conheço muita gente, eu conceituo como pessoa séria, não se deixaria vencer por esse tipo de comportamento. Então, isso é a conversa de pessoas que perderam a eleição e aí querem criar alguns fatos, mas não deverá prosperar
essa tentativa. Com certeza não deverá prosperar, a não ser que eles queiram fazer que nem nos Estados Unidos, né? Mas lá nos Estados Unidos, quem está fazendo isso é o presidente que foi derrotado. Aí é um pouco diferente. Aqui nós não vemos, através do Paulo César, essa atitude, e até o parabenizamos por isso. Verdade, né? É da vida, é da democracia. Se disputa, ganha, perde. Diz que tem até greve, gente fazendo greve de fome na porta do TRE em Alagoinhas. Ah, então vai morrer de fome, viu? Porque eu nunca vi, Gomes. Aliás, eu vou até dizer que eles foram para o lugar errado, porque a Justiça Eleitoral aqui não tem poder, inclusive, Gomes, para invalidar a eleição. Isso daí é instância superior, viu? Vocês foram para o lugar errado. Se o Joanil quisesse fazer uma nova eleição, ele não poderia fazer. Já começa por aí. Mas isso daqui, Gomes, é aquele caso, né? É para criar realmente uma factóide, criar uma notícia, aquela coisa toda, chamar a atenção, né? Foi a mesma coisa que aconteceu, Gomes, naquela manifestação contra a Zona Azul dos vereadores da oposição na porta da prefeitura. Na porta da prefeitura, depois do contrato assinado. Eu digo, vem aqui, por que vocês não foram para a porta da juíza, já que tinha lá uma ação para ser julgada, e a juíza poderia invalidar o contrato? Por que foram para a porta da prefeitura? Para fazer porque eles aprovaram a lei. É porque eles aprovaram a lei também. Pronto. Aí quanta coisa, né? Então, é como se diz, né? A verdade, Gomes, é filha do tempo, não da autoridade. O Juscelio Carmo tá ligando aqui pra gente, são 6 horas e 59 minutos. Eu vou ter que interromper aqui a conexão com a rádio Ouro Negro FM 100.5 devido ao horário, agradecendo desde já a turma aí da Ouro Negro, o Apolo Miranda, a turma boa aí da Ouro Negro, mas nós continuamos na web, hein? No Facebook, no YouTube e na rádio web 2 de julho, no aplicativo, na Radiosnet e no site www.radio2dejulho.com. Juscelio, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano, Gomes. Bom dia, os ouvintes aí da primeira mão. Tô vendo aí vocês ainda no rescaldo, né? Da eleição. Verdade. Comentando aí muita gente inconformado e normal da perda, né? E você agora deu uma informação bastante útil para os perdedores que estão lá nesse protesto, porque não depende de Alagoinhas, não é nem de Joanil, não depende nem do juiz eleitoral fazer o que eles estão pretendendo. É o que o jornal Haddad disse ontem, Gomes concordou. Mas o que eu quero falar mesmo, Caio, é com relação ao prefeito eleito, se referiu aí nas 3 emissoras, fez entrevistas. Ele até marcou comigo para nos encontrarmos essa semana, a partir de amanhã. Mas eu quero aproveitar logo para, de público, dizer das minhas discordâncias. Prefeito, nas entrevistas que eu ouvi, a comemoração do resultado do sucesso eleitoral, eu vi muita coisa ele se preocupando com o retrovisor, maltratando grupo que terminou a outra eleição amarrado com grupo, agora está solto. Eu penso o contrário. Se não fosse grupo da outra eleição, ele não teria sido prefeito a primeira vez. E quem ganha, ainda mais uma eleição ganha desse jeito, tem que ir para a planície. Não pode estar maltratando ex-companheiros, porque o que vem aí pela frente, Caio, é muito difícil, está muito fora da realidade, para achar que algum prefeito que entre para qualquer prefeitura, e a Alagoinhas se diferencia ainda com a crise maior, porque a Alagoinhas tem um empréstimo para pagar em dólar, e que começa a pagar logo agora em abril, mas está precisando estar aberto. Precisa muito de alguém que pudesse até jogar para frente esse empréstimo aí em dólar. Então, eu vejo com ressalvas esses primeiros passos
projetos. É hora de agregar. É hora de não maltratar adversários. É hora de procurar, nesse momento, chamar o seu vice-eleito, Roberto Torres, ainda presidente da Câmara, e fazer uma sessão extraordinária com os vereadores agora, para criar medidas rígidas para encarar janeiro de 2021. Medidas de uma forma logo cair com uma reforma que não venha perfeita, mas que venha principalmente no ponto da economia, da austeridade. Mas Gomes, o Juscelio, perdão, no momento o prefeito conta com minoria na Câmara ainda. Sim, mas agora o quadro é outro. A minoria da Câmara não vai querer o mal para Lagoinhas. A minoria, muitos se afastaram, nem disputaram a eleição. Então essa sondagem tem que ser feita, porque a medida tem que ser tomada logo em janeiro de 21. E se esperar outra Câmara, que ele tem maioria, vai para janeiro de 22. Nessa mini-reforma, eliminar logo todos os cargos de subsecretários. Eliminar secretarias como essa secretaria que não presta para nada de assuntos institucionais. Reduzir salários de cargo de confiança em 30%, no mínimo. Mas aí, ô Juscelio, aí você quer desempregar o Gessé Bico de Pena, porque tá lá na Secretaria de Relações Institucionais. Que se encaixe em outra coisa, porque também não fez quase nada nessa secretaria, nada, 0, nada. Então eu estou falando de austeridade, eu estou falando de governo para dar certo, não estou preocupado com o Gessé. O Gessé, a hora de preocupar com Alagoinhas. Quando eu, você encampamos o voto útil, se fosse preocupar com nós, com o nosso CPF, com nossa pessoa física, Juscelio não tinha motivo nenhum para votar em Joaquim. Eu fiquei do lado de votar no voto útil quem tinha condição de tirar o pior para Alagoinhas, esquecendo completamente toda a maldade de Joaquim contra mim, e botei Alagoinhas em primeiro lugar. Então essa é a hora de quem de fato imagina que precisamos de um governo que venha ter uma saúde completamente diferente do que assistimos aí nesses 4 anos. De ter obras realmente feitas para que durem. Não pode entrar em 2021 pensando que o SPM vai vir do mesmo jeito, porque não vai vir, vai ser cortado para pagar o empréstimo. Seria melhor o quê? Pensar que não vai vir rebordosa nenhuma e manter os amiguinhos e mais quem ajudou a ganhar e não receber salário? Ou simplesmente reduzir o salário para que todas possam estar dentro de uma realidade de austeridade, simplesmente passando o retrato financeiro da prefeitura ou do município. Então é isso que eu penso. O prefeito está eufórico falando do governo que passou. O governo que passou não prestou. Sou capaz em 10 minutos de apresentar 100 críticas fortes contra o governo que passou. Ele chega a dizer que cresceu eleitoralmente porque saiu de 25 mil votos na eleição passada e agora teve 28, mas esse não é o quadro. Ele teve 25 mil na passada e se distanciou quem estava em segundo lugar em quase 7 mil votos. E agora o outro ficou raspadinho com ele. Então é preciso, Caio, Gomes, Luciano, nós que temos o papel de imprensa, de estar dando opinião e alertando fortemente para que ele se distancie completamente dessa gestão que passou, se de fato quiser fazer 50% da entrevista que o Maurício nos deu aí no dia da vitória, no dia 15 de novembro. Para fazer, e Gomes tem se referido muito a essa entrevista, para
últimos 4 anos. Então não é hora de retrovisor, é hora simplesmente de uma expectativa nova, de um novo governo. Se quiser ter aplausos daqui a 4 anos, que não seja esse sufoco terrível de um prefeito buscando a reeleição, disputando com pessoas, com um candidato podre na sua moral, que está passando sufoco e só virá a campanha muito mais pelos erros do adversário do que por virtudes de quem ganhou. É o que eu penso, fazendo a minha primeira chamada de atenção, porque não viso o Joaquim, viso Alagoinhas, viso o melhor para nossa terra, abandonando completamente essa rivalidade de fechar portas de possibilidades de ajuda, e quem foi contra se sentir acabrunhado de poder fazer uma parceria que venha de fato colocar Alagoinhas num patamar de outras cidades que se desenvolvem na Bahia completamente num quadro diferente do que acontece entre nós. É o que eu tinha a falar. Muito obrigado a vocês e um bom dia a todos os seus ouvintes, pai. A gente que agradece mais uma vez sua participação, José, de qualquer comentário que você queira fazer aqui no programa, esteja à vontade sempre. Você é sempre bem-vindo aqui no programa Primeira Mão. O Gomes, agora o que o Juscelio falou é realmente, eu concordo, viu? Não sei você, mas esse negócio de ficar olhando para trás, Gomes, ficar olhando para o retrovisor, inclusive evitando, né, a questão das alianças, né? O Paulo Aze, embora aqui tenha uma rejeição altíssima na cidade, lá em Brasília ele está de bem com o presidente, Gomes. O presidente da República, o Bolsonaro, é vice-líder do governo. Já provou que pode trazer, né, muitas emendas para Alagoinhas, 70 milhões. Claro, isso não foi capaz de melhorar a imagem dele perante a população, mas para Alagoinhas foi muito importante. E você abrir mão disso, né, Gomes, não pode fazer, né? A Jacilena tá ligando aqui pra gente, deixa eu dar vez e voz a Jacilena logo, porque a Jacilena, na última vez que ligou, não conseguiu falar no ar. Então deixa eu dar o meu bom dia logo pra Jacilena antes do Gomes. Bom dia, Jacilena. Bom dia, Caio. Bom dia a Luciano. Prazer, Luciano, estar de volta aí aos microfones dessa emissora tão importante que é a Rádio 2 de Julho. E a Gomes, que da última vez passou mais de 40 minutos falando ali do não posso, porque ele aí está dando uma aula, e quando um professor dá aula, os alunos têm que ficar em silêncio só escutando. Mas, enfim, eu liguei porque eu acabei de escutar aí o Juscelio, e eu quero discordar um pouco do Juscelio, quando ele fala, já retorna ainda a PC essa figura que é o Paulo Aze. Né? Eu acho que para governar uma cidade é preciso ter caminhos. É correta a avaliação quando ele diz que Joaquim, nessa última, aqui agora, desse último governo que ele está findando agora no mês de dezembro, ele faz um governo pífio em que ele não dialoga diretamente com a população, falta o diálogo dele com a população. Né? É preciso que ele abra o olho e troque alguns secretários, porque afinal de contas nós iremos para um novo governo, apesar de ser o mesmo gestor, né? Mas nós precisamos, Alagoinhas precisa cobrar isso do prefeito, que ele faça uma nova gestão com uma nova roupagem, né, que venha mais para cima. Afinal de contas, ele precisa dizer o que é que ele quer de Alagoinhas, se ele quer se consolidar essa liderança política aqui dentro de Alagoinhas, porque a gente percebe que existe também esse espaço. Né? Então, o que é que ele quer para Alagoinhas enquanto político? Ele quer se tornar um líder de região. É preciso que ele busque aquilo que eu venho falando há muitos anos, desde o tempo em que Haroldo estava lá na Nova M, né? Que eu dizia, os prefeitos que sentarem na cadeira em Alagoinhas precisam ter a real noção de que eles
necessidade de buscar esse consórcio que o governo do estado aqui tenha feito no Nordeste. Então é preciso que Alagoinhas também tenha essa função para que o desenvolvimento, ele de fato, ele aconteça. Não só o crescimento, mas também o desenvolvimento. E nisso aí entra a figura do Joaquim, que foi reeleito. Foi reeleito de uma forma não para governar, que também não é com a maioria da população, porque tivemos tantos outros candidatos que têm a votação, e juntando a votação dos demais candidatos. A gente faz E as abstenções, né? 23 mil não votaram, né? Pois ainda tem as abstenções, exatamente, que foi altíssima, por N questões, né? As abstenções aí a gente entra, não é só o índice de rejeição dos candidatos, mas também o fator pandemia, né? E aí o que acontece? Também tem uma parcela do envelhecimento, aqueles que passaram a ter 70 anos, que não se acharam no direito por conta da pandemia de votar. Porque, por exemplo, a minha de 84 anos fez questão de ir lá votar e teve que ir toda mascarada, parecendo um Power Ranger, mas a gente levou para votar. Mas, enfim, é preciso que haja esta avaliação. E eu quero dizer a Juscelio que na Câmara dos Deputados não existe só a figura do Paulo Aze, não. Os deputados, quando eles veem que a cidade está em desenvolvimento e vislumbram a possibilidade de votação, eles garantem emendas para essas cidades, entendeu? Paulo Aze foi o mínimo de emenda que ele mandou. O único valor resultante que aconteceu para Alagoinhas, pelo caminho do Paulo Aze, foi essa CAF que nos trouxe, foi dívida. Então não foi essa coisa alardeada que se fala, porque tantos outros deputados também enviaram emendas. E não é citado, e não é contabilizado. Ao longo desses anos todos, tantos outros deputados mandaram emendas. Desde quando o Paulo Aze é deputado? Mas, Jacilena, deixa eu fazer aqui uma de advogado do diabo, porque é o seguinte, a questão do Paulo Aze é que, de certa forma, ele está mais próximo da gente. Por exemplo, ele foi importante na manutenção da Justiça Federal aqui em Alagoinhas. Ele, inclusive, influenciou uma mudança, né, no parecer da relatoria da reforma da Previdência, inclusive retirando lá um artigo que traria grandes perdas aos petroleiros, ficou até apelidado de emenda Tonho Rato. O volume também de investimentos do Paulo Aze aqui em Alagoinhas por meio de emendas, em comparação com os outros deputados, até, né, pela ligação política da família dele aqui com a cidade, foi bem maior que a dos outros. Então tem toda essa diferença, não? Caio, você precisa entender que para Alagoinhas, né, a performance de Paulo Aze também ainda é mínima, porque desde quando o Paulo Aze é deputado? Então ele faz essa movimentação para ver se a performance dele melhora na cidade. E você vê que o índice de rejeição é muito alto, devido, você vê o quanto foi que ele teve de voto em Alagoinhas para deputado, você vê aí a performance do grupo dele, a gente sabe como foi, que foi essa performance a nível de Alagoinhas. Eu não tenho provas, então eu não posso estar declarando, mas a gente sabe como é o modus operandi da turma. Então, assim, e a chegada dos vereadores, como é que se dá em Alagoinhas? Então, assim, a gente tem que fazer um contraponto, porque esse Paulo Aze não é tão paladino assim dessa coisa toda em Alagoinhas, não. E existem outras possibilidades que poderão vir, né? Eu quero dizer, inclusive, que Paulo Aze votou naquela PEC de gastos de 20 anos, foi ele que votou. Então o trabalhador está aí sofrendo, sem investimento, sem reajuste. O Paulo Aze votou contra os trabalhadores da reforma trabalhista, né? Então tem uma série de movimentações contrárias que o Paulo Aze faz contra o povo. Agora, para o seu bem-estar, para a sua aparição, ele faz exatamente esse tipo de movimentação. E quero lhe dizer, essa CAF vai trazer sérios transtornos para Alagoinhas.
as obras elas estão mal feitas. Você passa ali, onde tem a igreja, a matriz, e você segue adiante. Você parece que você está andando num tobogã, passou o asfalto, retirou as árvores. Onde é que essas árvores foram plantadas? O retorno do verde para a nossa cidade. É uma cidade que está super aquecida. As pessoas estão reclamando quando chove do alagamento que está acontecendo nas suas casas, porque nunca aconteceram. Mas elas estão brigando pelo asfaltamento na porta das suas casas. Então é um asfaltamento de qualquer jeito. E isso não pode acontecer, né? Sem a drenagem correta, sem o esgotamento, para que ocorra esse asfaltamento. Então o que é que está acontecendo? O povo está dizendo, minha casa, eu estou perdendo os móveis, nunca aconteceu isso aí é obra de Joaquim. Mas o povo está cobrando o asfalto na porta. Então é preciso ter um diálogo direto com a população, olho no olho, dizendo como é que se dá, quais são as consequências, se forem feitas dessa forma assoberbada que Joaquim tem feito. Então é preciso que ele faça uma reforma administrativa que venha favorecer ao povo e que haja distribuição de renda para o mais carente, porque as filas elas continuam em frente à Caixa Econômica. Isso é falta de distribuição de renda. E nós temos pobreza e extrema pobreza em nossa cidade. Bota aí Minha Casa Minha Vida que você vai ver quantas pessoas vão se inscrever, a não ser que seja naqueles votos operantes do antigo governo, né? Que eu estou até fazendo algumas movimentações para que o povo recebesse essa Minha Casa Minha Vida. Que você vai ver que a Lagoinha tem. Agora é Casa Verde e Amarela. Acabou você. Minha Casa Minha Vida. A Casa Verde e Amarela, você vai ver que tem extrema pobreza, porque eles vão para lá, se inscrevem, conseguem até a casa alguns e não tem nem condição de pagar a prestação. Então Joaquim precisa estar atento a tudo isso. Quem é que de fato ele vai botar no governo? Existe aí uma secretária de saúde que até ultimamente ela tem sido chamada até de doutora, mas ela é de contábil, ela não tem gestão pública na saúde, ela não tem curso, ela não tem formação. E é preciso. Não, segundo ela tem especialização na área de gestão de saúde. Ela não é médica. Aliás, ela falou aqui, não foi isso, Gomes? Falou isso aqui no ar que, embora ela não seja médica, ela tem especialização. Fazer, né, para se sustentar no cargo. Ela aproveitou para fazer, porque a formação dela, ela falou em todas as emissoras, que ela é formada em ciências contábeis. Isso. É a mulher que sabe cuidar do dinheiro, bota ela na controladoria para ver, né, como é que caminha. E aí, assim, existem tantos outros que precisam movimentar as peças desse tabuleiro. É uma nova administração, é uma nova correlação de forças. E Joaquim precisa se definir, dizer o que é que ele quer até para ele em termos de política. Se ele quer se consolidar uma liderança, nós vamos ter aí, talvez, estamos aí nessa expectativa do deputado José Hildo. Se o Zé Neto se eleger, ele se torna deputado titular. Ele se tornando deputado titular, é um outro momento para Lagoinhas também. Então nós não podemos ficar aí o tempo todo na sombra do Paulo Aze, parecendo que o Paulo Aze é esse bam todo, porque para o povo, Paulo Aze só vota contra. Então eu quero chamar a atenção, né, do prefeito, se estiver me escutando, que ele ouça mais conselhos de pessoas que querem o bem de Alagoinhas e não construir bens. Um forte abraço e um bom dia a todos. Valeu, Jacilena. E aí, Gomes, concorda, discorda? O que é que você acha? Paulo Aze é Deus ou o diabo aqui em Alagoinhas? Olha, Caio, eu não tenho procuração para defender o deputado Paulo Aze, não vou fazer isso aqui, porque não é minha função, mas a bem da verdade, o próprio Joaquim disse em várias entrevistas que concedeu antes do rompimento e durante a campanha nas redes sociais, essas gravações, esses áudios, eles foram muito colocados, muito ouvidos. O próprio Joaquim Neto afirmou textualmente que o Paulo Aze teve uma importância para Alagoinhas maior do que a do governo do estado em termos de investimentos. E ele colocou que o Paulo Aze tinha trazido emendas para Alagoinhas na ordem de aproximadamente 100 milhões de reais. E você
tem que analisar comigo que 100 milhões de reais não é uma quantia de se jogar fora, não é uma quantia que qualquer deputado vai indicar para uma cidade, a não ser que ele possa ou ser da cidade ou ter outro interesse, mas a realidade, Caio, é que quando nós defendemos um deputado A, B ou C ou D, aí às vezes a gente faz, até involuntariamente, sem querer, não estou dizendo que é o caso de Jacileno, não é isso. A gente faz o seguinte, se o deputado for amigo e não tiver defeito, a gente tira. Se o deputado for inimigo e não tiver defeito, a gente coloca. Então é preciso que a gente entenda que cada um tem seu papel. Eu acho que a importância do deputado Paulo Aze para Alagoinhas, ela tem o seu valor, deve ter o seu reconhecimento, independente de alguns gostarem ou não. Então 100 milhões de investimento, de emendas, é dinheiro para ninguém botar defeito. Se esse dinheiro foi mal usado, se as obras estão inacabadas ou se elas não atendem, aí é uma questão de fiscalização. Agora, veja bem, nós não temos uma nova administração. É importante que a gente deixe isso bem claro. Pode ser que venhamos a ter, não é? Veja bem, o que nós temos é uma administração antiga, o governo antigo, com um mandato novo. Se ele vai fazer diferente ou não, é uma outra história. A gente espera que faça diferente, que é justamente para a cidade ganhar, porque eu não acredito que quem fez oposição ao Joaquim Neto torça para que ele fracasse, porque se ele fracassar mais uma vez, a cidade vai ficar num atraso enorme, e não é isso que nós queremos, porque nós gostamos de Alagoinhas. Agora, o que eu gosto, o que eu quero e o que acontece, aí, dentre uma coisa e outra, vai uma distância muito grande. E o Juscelio, de certa forma, ele tem razão no que ele fala. Você não pode prescindir, né? Você não pode desprezar um apoio desse para trazer emendas. É alguém que está bem próximo do governo. E para desmistificar algumas questões, se o Paulo Aze votou contra o trabalhador ou não, olha, tem partidos que tem na sua sigla o nome Partido dos Trabalhadores e que uma série de seus líderes vota contra os trabalhadores. A reforma da Previdência estadual é pior ou não é do que a reforma da Previdência de Bolsonaro? A baiana é muito pior. Bote pior nisso, não é? O tratamento que é dado ao servidor público há mais de 5 anos sem ter reajuste é uma realidade. É sim a tentativa de privatização das empresas públicas, a desmobilização do patrimônio público, né, com a venda para construir uma ponte. Então você tem uma série de elementos que comprovam que esse governo que nos dirige e que alguns defendem também, que tem uma série de equívocos, que tem uma série de erros, embora o discurso e a retórica, na maioria das vezes, seja diferente. Então, eu diria a você que um por outro eu não quero troco, não é? Essas pessoas têm um comportamento de revanche. Eu acho que você deve pensar muito parecido com o que o povo de Feira de Santana, os deputados de Feira de Santana, pensam. Eles se degradiam durante a campanha, só faltam se matarem, entram num processo autofágico. Quando a campanha passa, eles se unem para levar as coisas para a Feira de Santana. É por isso que Feira, que na década de 60 e 70 estava muito próximo de Alagoinhas em termos de tamanho e desenvolvimento, hoje está na frente e não consegue nem ver a gente pelo retrovisor, porque os políticos de Feira de Santana têm trabalhado pelo bem da cidade. E aqui muitos usam da retórica e não fazem isso. Então o que a gente precisa Caio, para finalizar, reconhecer, não interessa quem seja o político, o que ele tem feito pela cidade e se o que ele fez trouxe alguma coisa de benefício. E se a gente fizer essa comparação com o que o deputado Paulo Aze fez por Alagoinhas, o que trouxe de emenda para cá, olhe, eu votei no deputado Paulo Aze uma única vez, acho que não voltarei mais, né? Mas eu não posso deixar de, a bem da verdade, de dizer isso, né? Porque para não cometer injustiça. E pior do que a omissão, só a falta de reconhecimento e a injustiça que alguns cometem, né? Porque o Paulo Aze, de certa forma, tem o seu grupo, ele se relaciona da forma que ele acha que é conveniente, não é? Mas a gente não pode negar aqui que 100 milhões aproximado
de emendas para a cidade de Alagoinhas era para ter modificado completamente uma parte da cidade de Alagoinhas, e nós, na prática, não verificamos isso. Cabe fazer uma avaliação porque onde esse dinheiro foi aplicado, para que a gente, se está sendo míope, que a gente possa ver de uma forma correta.